Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos, sou profissional na área de políticas públicas e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha trajetória como profissional dessa área e também como aluna desse curso para vocês. Espero que vocês gostem. A primeira coisa que as pessoas me perguntam quando eu digo que estudei políticas públicas é se eu tinha o sonho de me tornar política, se eu queria seguir carreira política de alguma forma, né? Então, se eu queria me candidatar a deputada, vereadora ou até algum cargo executivo do município ou do estado. E isso sempre me fez dar muita risada, assim, porque é claro que esse é um dos caminhos, né? As pessoas podem sim seguir por essa área, mas não é o único caminho que existe, né? É uma área muito diversa e poucas pessoas sabem do quão plural pode ser a atuação desse profissional, né? E geralmente as pessoas perguntam com um certo estigma, com talvez um preconceito até assim, do tipo, nossa, mas você quer cursar para se tornar vereador, deputado, né? Como se fosse algo ruim seguir por essas carreiras. E não necessariamente é ruim, né? Muito pelo contrário, talvez a gente até precise de profissionais que pensem de forma estratégica políticas públicas para ocuparem cargos legislativos ou executivos no nosso país, estado ou município. Mas isso aí já é um outro capítulo, né? Isso leva a gente já a refletir sobre a forma como a sociedade enxerga a política e por que talvez a gente esteja na página onde estamos como sociedade nesse assunto. Eu acho que uma das coisas que primeiro a gente precisa colocar em mente, assim, afinal, o que são políticas públicas, né? Bom, eu posso dizer de forma simples, para facilitar a compreensão, que política pública é tudo aquilo que você, sua família, seus colegas acessam como um serviço prestado pelo Estado para a sociedade ou por projetos sociais, instituições. Ah, mas como assim? Você com certeza já frequentou algum órgão público, algum hospital público, um posto de saúde, talvez até a escola onde você estude. Muito provavelmente você já frequentou algum espaço público, né? Um parque, enfim, tudo aquilo que é público, né? Que é acessível a todos, ou que deveria ser acessível a todos. Tudo isso são serviços prestados pelo Estado para a sociedade e, portanto, para nós, como cidadãos. E então é importante a gente pensar nisso porque política pública envolve sim esses serviços que você acessa, mais práticos, né, que estão no seu município, mas envolve tudo aquilo que o Estado presta para a sociedade, né? Então a aposentadoria dos seus pais, a renda básica que você recebe quando acontece a pandemia, tudo são serviços prestados para a sociedade, né? E que eu diria que então o desafio do profissional de políticas públicas é diagnosticar problemas da sociedade ou demandas, entender quais são as demandas da sociedade e pensar de forma estratégica na provisão desses serviços, né? Para que eles sejam oferecidos de forma justa e equitativa aos cidadãos como um todo, né? E isso não é uma tarefa simples aqui no Brasil, principalmente porque a gente está num território muito extenso, a gente está num dos maiores países, né, do continente e do mundo também. E então, existe uma grande complexidade em pensar esses serviços, porque é desejável que eles sejam acessíveis a todos e que eles sejam também adequados às realidades locais, né? Então, que cada município atenda às necessidades e atenda de forma justa e equitativa os cidadãos no extenso território brasileiro. É por isso até mesmo, já adiantando um pouco aqui desse tema, que a gente possui 3 esferas federativas, né? União, Estado e município. 3 instâncias para cuidar de níveis locais diferentes, né? E isso forma todo o arranjo institucional brasileiro. Mas enfim, afinal, o que faz o profissional de políticas públicas, né? Ele é responsável por pensar de forma estratégica, diagnosticar problemas, e entender como melhorar, né? Sempre existe como melhorar, inclusive o Brasil tem muito a melhorar ainda, tem muito a comemorar também, tem políticas públicas que são um exemplo para o restante do mundo, como é o caso do SUS, na área da saúde, mas também tem muito a melhorar na provisão de educação, na melhora da segurança alimentar, acabar com a fome, com a miséria,
Então, um profissional de políticas públicas, ele é responsável por pensar de forma estratégica na solução desses problemas. Você me pergunta assim, né, Amanda, onde que essas pessoas formadas nesse curso vão trabalhar, afinal, né? Isso foi uma pergunta que me atormentou por muito tempo na faculdade, né, por ter escolhido um caminho não tão convencional como os cursos mais tradicionais, né, como direito, economia, medicina, são caminhos muito mais bem delineados socialmente, assim, né? Você sabe o que esperar desses profissionais de uma forma mais prática, assim. Políticas públicas, talvez não. Por incrível que pareça, a área de atuação é bem grande e também existem muitas oportunidades no mercado se você conseguir acessar as redes certas, né? Bom, e para isso eu posso dar algumas dicas sobre como estar atento às vagas que aparecem, que são interessantes dentro da área de políticas públicas. Um outro fato interessante na minha trajetória é que eu sempre fui muito confusa, como todo mundo que está nessa fase de escolher o que vai estudar na faculdade, né? É uma fase que a gente tem acesso a muita informação de todos os lados, assim, muita pressão para decidir um futuro, e muito jovens, né? Eu tive sempre um olhar, assim, mesmo nas minhas intenções internas, assim, né, nos meus instintos. Então eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito atenta a compreender cenários, a entender a sociedade, sempre desde criança muito curiosa, assim, de entender como a sociedade funciona, e sempre movida por questões, assim, muito estruturais, muito grandes, como perguntas que me assombraram a vida inteira, assim, do tipo, por que existe desigualdade? Por que existe desemprego, por que existe pobreza, por que o Brasil é um país subdesenvolvido. São questões que vão surgindo ao longo da minha formação, assim, na escola mesmo, até mesmo antes do ensino médio, e que sempre estiveram presentes, assim, nas minhas reflexões, né? E eu tive a sorte de estudar o ensino médio com bolsa, numa escola chamada Colégio Termomecânica, é uma escola que é subsidiada pela indústria do cobre, né, a indústria termomecânica. Nessa escola eu tive a oportunidade de exercitar um pouco mais esse meu lado questionador, né. Então eu tive muito próxima de professores de sociologia e história ao longo da minha formação. E foram disciplinas que me marcaram muito, assim, que eu sempre soube que a minha área de estudo seria mais pro lado de humanas, né, nunca fui muito da área de exatas. Apesar de nunca ter achado que essa divisão seria boa, assim, né? Não existe aluno de exatas e aluno de humanas. Existem pessoas que têm habilidades que se sobressaem, né? E a minha habilidade sempre foi voltada para isso, né? Para reflexão da sociedade, identificação de problemas. Então, eu sempre tive muito envolvida com projetos sociais na escola, muito envolvida com a produção de artigos, tudo que era envolvido com questões sociais eu estava sempre por dentro, né? Então, Olimpíada de História, oficinas de redação, eu sempre gostei de estar por dentro disso e acho que essa foi uma coisa que me ajudou muito na minha trajetória, porque eu sempre estive próxima de pessoas que eu admiro, né? E acho que essas pessoas sempre foram, logo no início, assim, professores que por admirar eles, acho que intelectualmente, né, e profissionalmente também, sempre mantive essas figuras por perto e eles me ajudaram muito a definir qual seria a minha trajetória, né? Eu acho que essa é uma fase que a gente tem mesmo que se abrir, né? Tem que se abrir com relação às nossas dúvidas, nossas dores e angústias, com relação ao futuro. E os professores foram não só professores, mas grandes amigos nessa trajetória, assim. Eu lembro que eu ficava muito confusa com a ideia de que, legal, eu gostava muito de problemas, de pensar a sociedade, assim, né, de estudar sociologia, história, geografia, mas eu não tinha muita certeza se eu queria seguir mesmo estudando a licenciatura em história, licenciatura em geografia ou ciências sociais. Eu tinha, sim, uma vontade de ser professora na época, que era bastante forte, mas eu não tinha certeza se eu gostaria de seguir por essa área, assim, né? E eu lembro que um professor de história meu na época, o Ive, ele me disse que achava que eu era boa na resolução de problemas, assim, de identificar problemas na sociedade, né? E ele mesmo acabou dizendo aí na época que existia o curso de políticas públicas, que eu poderia
me inteirar mais sobre esse assunto. Eu comecei a buscar, né? É claro que a palavra dele não determinou meu futuro, mas eu comecei a pesquisar e me inteirar sobre o assunto. E aí, na fase de prestar o vestibular, eu fui tentar entender quais eram as faculdades que ofereciam cursos que me interessavam, né? Na época eu prestei economia em algumas faculdades particulares e nas públicas, como o USP e o FABC, eu prestei políticas públicas. Por que eu escolhi políticas públicas, né? E por que eu acho que ressoou aquela frase do meu professor de que eu era boa em identificar problemas e pensar a sociedade, né? Porque eu acho que, apesar de ter tido interesses muito teóricos, assim, nas áreas de ciências e humanidades, ao longo da minha formação no ensino médio e no fundamental, eu acho que eu tinha mais uma aptidão prática para lidar com esses temas, né? Eu gostaria, na verdade, eu tinha um desejo de lidar mais próximo da ponta, assim, de como gerar impacto, né, na sociedade. Uma vontade de transformar mesmo o que existe quando a gente é muito jovem, né? E é claro que essa vontade ainda persiste, assim, mas quando eu era mais jovem ela era muito grande. Então eu tinha vontade de aplicar conhecimentos, né? Eu acho que políticas públicas ou gestão de políticas públicas oferece esse privilégio, assim, é uma das poucas áreas, eu acho, que te dá contato com questões sociais na prática, assim, né? É claro que o professor tem seu papel, né? Na época eu estava em dúvida entre história, sociologia, o professor tem sim um papel prático, social muito forte, né? Na área de educação. Mas eu optei por seguir pela área de políticas públicas porque eu achava que a minha aptidão era outra, né? E que aptidão era essa, né? Eu fui ver, quando estava estudando sobre o curso mesmo, para cursar a faculdade, que políticas públicas era um curso que desenvolvia o aluno para fazer o pensamento estratégico, né, de projetos sociais, de programas e serviços providos para a sociedade, e também de fazer gestão, né, de cenários complexos na sociedade. E eu acho que isso acabou me encantando, assim. E além do fato de ser um curso muito interdisciplinar, né? Principalmente, eu vou falar da minha experiência na UFABC, que foi onde eu me formei, né? Era um curso muito interdisciplinar, então eu ia, sim, estudar história, que era uma disciplina que eu gostava, eu ia ter muito contato com geografia, ia ter contato com ciência política. A UFABC também desenvolve habilidades nas ciências exatas, e eu sempre achei interessante que a gente tivesse essa atuação interdisciplinar na sociedade. É uma demanda do mercado de trabalho hoje em dia, que a gente tenha habilidades diversas, né? Então, eu acabei me encantando pela grade curricular. Inclusive, essa é uma dica que eu dou muito para quem está buscando entender o que seguir como área de estudo, né? Busque os cursos do seu interesse, assim, as faculdades que você pensa que é possível prestar, que você tem vontade de estudar. Busque as grades curriculares, tenta entender e conversar com alunos veteranos dessa faculdade para entender melhor, né? Ter uma dimensão mais prática do que é esse curso. Existem duas perguntas, né? Uma dica que eu talvez possa dar para vocês, assim, na seleção de uma profissão, tem duas coisas, né? Tem uma área de estudo que você se interesse, que você acha que você vai ter vontade, né, e curiosidade para seguir em frente. Eu acho que curiosidade é uma chave, assim, você precisa ser motivado e curioso para estudar aquilo que você escolheu, não adianta, né? E a segunda coisa é pensar em que habilidades você quer desenvolver como profissional, né? Gestão estratégica, identificação de problemas, estruturação de programas, implantação, geração de impacto social. Tudo isso eram coisas que eu queria desenvolver como profissional, né? E que eu fui, é claro, tendo uma dimensão mais prática disso ao longo da graduação e conforme eu tive experiências no mercado de trabalho. Mas eu posso dizer que essas são duas coisas para se ter em mente, assim. O que eu gosto de estudar e o que eu quero fazer, né? A escolha da faculdade não se resume nem a só um curso, nem só uma profissão. Tem toda uma trajetória aí que tem alguns fatores para ser virtuosa, né? O interesse e a curiosidade, eu diria que é a principal delas, é o que vai te motivar a seguir em frente, né? Porque a faculdade tem seus
seus percalços, assim, tem caminhos tortuosos, assim, nem sempre é legal, nem sempre é aquela vida universitária divertida, cheia de festas, tem fins de semana estudando, tem provas, trabalhos em grupo, e para tudo isso é sempre bom a gente ter um pé no que motiva a gente, né? Que é o que ajuda a gente a concluir as coisas. Dicas que eu posso dar, assim, para quem tá entrando na faculdade, se envolva em projetos, em todos que vocês tiverem curiosidade de se envolver, assim, não tenha medo de errar. Isso eu posso falar por experiência própria, que o medo de errar muitas vezes me barrou. O medo de escolher o estágio errado, o medo de fazer uma iniciação científica que eu não gostaria de encarar até o final. Tudo isso são coisas que a gente contorna na prática, assim, né? Então, durante a graduação, uma coisa que me ajudou muito a desenhar o meu futuro profissional dentro da faculdade foi o envolvimento com projetos que me interessavam, né? E no meu caso, é um pouco incomum, talvez, foi na área de pesquisa meu interesse, né? Eu tinha muito interesse na área de pesquisa, na época eu tinha uma vontade grande, assim, de entrar para a área acadêmica, ainda tenho esse desejo. Eu fiz, acho que, 2 projetos de iniciação científica, né, ao longo da graduação, um na área de ciência política, outro na área de saúde pública. Eu escolhi temas que me interessavam ali na hora, que me ajudaram a tanto fazer um TCC no final da graduação, mas também me ajudaram a desenvolver habilidades mesmo, né? Então, aprender a conduzir um projeto de pesquisa, aprender a usar ferramentas como Excel, PowerPoint, Word, identificar problemas, né? Fazer uma leitura de cenário. Foram habilidades que me desenvolvi bastante ao longo dos programas de iniciação científica, assim. E isso foi determinando o meu futuro profissional, porque, por incrível que pareça, a gente entra na faculdade e essa angústia do que eu vou ser como profissional, ela acaba persistindo, assim, né? Não é uma coisa que se desdobra tão facilmente na nossa vida, né? Então, enquanto eu fazia faculdade, eu precisava dar aula de inglês, né? Para conseguir levantar alguma grana, assim, alguma renda para o meu próprio sustento, assim, ao longo da graduação. Mas, em paralelo, eu fazia parte, então, da iniciação científica e eu precisava seguir por algum caminho profissional mesmo, né? Depois que eu tinha feito alguns projetos já acadêmicos, eu precisava ter alguma experiência de estágio, assim, né? Porque aí facilita muito a sua entrada no mercado de trabalho. E eu percebi mesmo, assim, que eu curti a área de pesquisa, que eu queria continuar tendo esse papel mais crítico, investigativo na área de políticas públicas. E aí eu consegui um estágio na Invest São Paulo, na área de gestão de projetos de investimento. Era uma consultoria. Fiz o meu estágio e acabei seguindo depois para a área de pesquisa, né? Hoje em dia eu trabalho na Artemisia, que é uma ONG que trabalha com negócios de impacto social. E eu especificamente trabalho na área de conhecimento, gerando conteúdo e pesquisa voltado para impacto social, né? E eu acho que eu me orgulho muito dessa trajetória, assim, profissional, porque hoje eu trabalho com uma coisa que, se a gente for pensar, era o que me motivava lá no início, né? Que era pensar a sociedade, identificar problemas, diagnosticar soluções. Isso tudo está presente no meu trabalho hoje em dia, quando eu estou conduzindo projetos de pesquisa, fazendo a gestão dos projetos de conhecimento da área. O meu trabalho hoje ele envolve habilidades técnicas de pesquisa, que foram coisas que eu desenvolvi ao longo da graduação, mas também uma habilidade de gestão, que eu estou agora aprimorando. Por fim, eu queria dizer, acreditem, sabe, nas suas escolhas, no seu instinto, siga em frente, sem medo. As oportunidades que existem estão aí e são para vocês que estão buscando, né, que se interessam, que vão atrás. Busquem formas de facilitar a sua entrada na universidade, seja por bolsa, seja por universidade pública, programas como ProUni, FIES. Busquem essas oportunidades que vão facilitar a trajetória de vocês, né? E desejo muita sorte, muita força para todos e me coloco disponível para eventuais dúvidas aí, curiosidades que surgirem, tudo bem? Um beijo e até mais!